Questão sobre processo de habilitação. Os veículos da categoria aprendizagem são identificados com placas no padrão Mercosul com as seguintes características. Gente, veículo da categoria aprendizagem é o veículo da autoescola, né? Aprendizagem, autoescola. As placas desses veículos, a placa que vai na frente e atrás do carro ali para identificar, no padrão Mercosul, que já é o modelo de placa novo, tem quais características, hein? Vamos ver. Fundo cinza e caracteres pretos. Olha, essa placa de fundo cinza, ela nem existe mais no padrão Mercosul. Todas as placas Mercosul têm fundo branco, tá? Então você vai ver que, aliás, todas não, desculpa. A placa de colecionador tem fundo preto, tá? Então, mas fundo branco, ok, fundo cinza não existe mais, está fora. Fundo branco e caracteres pretos. Imagina a placa, ela tem um fundo todo branco e as letras, os números vêm na cor preta. Até existe essa placa, só que ela é para veículo oficial. Veículo da prefeitura, do estado, né? Então não é o de aprendizagem. Fundo preto e caracteres cinzas. A de fundo preto seria do colecionador, né? Colecionador. Só que os caracteres nem seriam cinzas, seriam brancos, tá? Então tá fora. Fundo branco, ok. Caracteres vermelhos, ok. Essa placa com fundo branco e caracteres vermelhos serve tanto para aprendizagem quanto para veículo de aluguel também, tá? Que é táxi, caminhão, ônibus, carreta. Essa aqui é a resposta. Questão sobre processo de habilitação. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como... Aqui fala espécie porque os veículos, de um modo geral, são classificados quanto à tração, espécie e categoria. Eu chamo de TEC. Tração, que é o que faz ele andar. Espécie é o tipo de veículo, o objetivo dele, para que ele serve. E a categoria é a finalidade para qual esse veículo é utilizado. Pode ser um veículo particular, pode ser um veículo de aluguel, pode ser um veículo de aprendizagem, pode ser um veículo oficial, né? Então aqui, caminhonete, carro de mão. Nós estamos falando aqui, ó, todos dois aqui, dentro da classificação espécie, seria um veículo misto? Não. Veículo misto é aquele veículo que faz o transporte de carga e passageiro no mesmo compartimento. Então, não é o caso aqui, porque a caminhonete é só carga. Ah, professor, mas eu tenho uma caminhonete, ela transporta passageiro. 2 passageiros, né? Para ser considerado um veículo de passageiro, tem que ter lugar para mais de 2 passageiros. Guarde isso. Se tem lugar para 2 passageiros, não é veículo de passageiro, é veículo de carga. Uma caminhonete não é. Carro de mão, então, imagina um carro de mão. Eu imagino que é carro de mão de obra, né? É um carro de mão. É um veículo, tem classificação. Mas é claro que o Código de Trânsito aqui não está nem fazendo menção àquele carro de mão de obra. Está falando qualquer veículo que seja impulsionado pelo ser humano. Você já deve ter visto esses carrinhos feitos de grade, onde a pessoa passa coletando material reciclável, garrafa plástica, lata, papelão. Pois aquilo é um carro de mão e ele transita pelas vias públicas, propulsão humana, não é? Pode ver que ele é um veículo de carga, ele tem finalidade de carga, transporta carga. Eu nunca vi um carro daquele para transporte de pessoa. Até um carrinho de bebê não entra nessa classificação, tá? Caminhonete é veículo de carga. Se fosse caminhoneta, lembre-se da neta, aí seria veículo misto, carga e passageiro. Mas é caminhonete, então é veículo só de carga, tá? Letra D de dado a resposta. Questões sobre processo de habilitação. Constitui documento de porte obrigatório. O Detran, em vez de usar uma linguagem mais simples, né, você pode substituir esse constitui por é. Só isso. Lê agora, ó. É documento de porte obrigatório. Bem mais fácil, né? Porte obrigatório é aquele que eu tenho que carregar comigo para mostrar na hora da fiscalização. Bora lá, comprovante de pagamento atualizado do IPVA. Não precisa carregar comprovante de pagamento de IPVA. Tem motoristas mais antigos aí, até os mais jovens também, que acabam copiando a moda, né? Que ficam carregando comprovante de IPVA para mostrar para o policial na hora da fiscalização. Não adianta.
Se o seu veículo não estiver licenciado lá no sistema do Detran, não adianta mostrar para ele que já pagou IPVA, porque você vai ser multado e o seu veículo vai ser guinchado. Não precisa carregar comprovante de IPVA. Combinado? Está fora. Certificado de registro do veículo. Certificado de registro é o documento de transferência. O Código de Trânsito Brasileiro ainda faz menção a esse documento de forma separada, que é o CRV, Certificado de Registro do Veículo. Mas a gente sabe que, na prática, hoje, a documentação do veículo ela é toda compreendida num só, que chama-se CRLV-E, eletrônico, né? Que pode ser impresso, folha de papel, ofício também na sua casa, não tem problema. E esse CRV, hoje ele é chamado de ATPV, Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo. Porque esse CRV era aquele documento que no verso dele tinha os campos para a gente colocar o valor que a gente está vendendo o veículo, quem está comprando, a data, tudo direitinho. Era o documento de transferência. Isso aqui nunca foi um documento de porte obrigatório, nunca. Nem quando ele existia, né, aquele verdinho. Ainda existe, você vai ver alguns deles aí ainda. Não deixou de existir, não. O Detran não emite mais desse tipo de documento aqui, mas ele ainda existe. Você vai encontrar pessoas que têm dele, do antigão. Era o CRV, que é o certificado de registro, é como se fosse a certidão de nascimento. Você anda com a sua certidão de nascimento? Não anda, né? Que é o registro? Não anda. E hoje é chamado de ATPV, Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo. Nunca foi de porte obrigatório. ACC, que é um tipo de habilitação, é para conduzir cinquentinha. A PPD, que é a Permissão para Dirigir, habilitação provisória. A CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. E o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, todos eles são de porte obrigatório. Professor, você acabou de falar que o registro não é obrigatório. Veja bem, aqui certificado de registro e licenciamento. Se tem o L, esse L significa licenciamento. É a licença para o seu veículo circular. Você tem que carregar para mostrar para o policial. Professor, mas hoje em dia já não tem ele no celular? Tem, beleza. Você pode levar ele tanto impresso, papel ofício, que você imprime na impressora da sua casa, como na tela do seu celular, no aplicativo, na CDT, Carteira Digital de Trânsito. Mas tem que mostrar, tem que portar. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que agora não multa mais se não estiver portando, que a lei mudou, que agora multa sim. Existe uma exceção lá no Código de Trânsito Brasileiro que diz que, se na hora da fiscalização você não estiver portando nem no celular, nem impresso, mas o policial, quem estiver fiscalizando, tiver como verificar no sistema do Detran que o seu veículo está ok e que a sua habilitação está ok, aí não vai te multar, não. Mas e se ele não tiver como consultar na hora? Vai que deu uma pane geral na internet, caiu tudo, no lugar que ele estava não tinha como consultar. E aí? Ele vai te autuar por falta de porte de documento obrigatório. Então, existe uma exceção para quando ele puder observar no sistema, mas não deixou de ser obrigatório portar não, tá? Porque se de tudo não tiver como ele consultar, você tem que mostrar para ele lá, ok? É raro um caso de o policial não conseguir consultar, mas pode acontecer. Todos esses aqui são documentos de porte obrigatório, tá? Comprovante de pagamento de seguro obrigatório. Seguro obrigatório hoje é o SPVAT, que é o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. A gente precisa do SPVAT, mas não é obrigado a carregar comprovante. Esquece esse negócio de comprovante. Policial, quem está fiscalizando, não vai te pedir comprovante de nada. Ele vai pedir só a sua habilitação, seja ela CC, PPD ou CNH, e o licenciamento do veículo. Só isso. Aqui está fora. Resposta letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão aí sobre processo de habilitação. Ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, cabe, dentre outras, a atribuição de... Então vamos lá, vamos traduzir isso aqui, né? Porque a pessoa, quando bate o olho num negócio desse, que fica louca.
Primeira coisa, aqui fala órgão ou entidade, porque pode ser um órgão, pode ser uma entidade. Não cabe a você entender agora a diferença de órgão para entidade. Tá? Imagine que seja um órgão público, tudo órgão público. Se você riscar aqui ó, a parte da entidade, ó, risca isso aqui e lê, vai dar na mesma para você o entendimento. Ao órgão executivo de trânsito do Estado, aqui ainda fala ou do Distrito Federal, porque existe Brasília, né, que é o Distrito Federal, e ele não é um Estado. Então ele precisa ser compreendido nisso aí. Mas põe só porque tem que dizer, porque está na lei. Porque se você ler sem isso também, ó, toda vez que cair assim, ou do Distrito Federal, se você riscar isso também, não muda nada. Vamos ler agora de novo. Ó. Ao órgão executivo de trânsito do Estado, cabe, dentre outras, a função, a atribuição é função. A função de fazer o quê? Então vamos lá. Quem que é esse órgão executivo de trânsito do Estado? O Brasil tem 27 unidades federativas, são 26 estados mais o Distrito Federal. Em 26 unidades federativas, esse órgão executivo de trânsito do Estado chama-se DETRAN. Mas Minas Gerais, o diferentão, mudou o nome, não colocou DETRAN não, era DETRAN, mudou, agora colocou CET. CET. Então, se cair DETRAN ou CET, você já sabe, está falando aqui do órgão executivo de trânsito do Estado. Você que é de Minas Gerais, tá? Se é de qualquer outro lugar do Brasil, é DETRAN que vai cair mesmo. Beleza? Então, esse DETRAN, ele vai fazer várias coisas, que aqui fala, ó, dentre outras, ele faz várias coisas. Cabe a ele ainda a função de criar modificações na legislação de trânsito? Absolutamente não, gente. Legislação de trânsito é o Código de Trânsito Brasileiro. Só quem muda o Código de Trânsito Brasileiro é o Poder Legislativo Federal. Câmara Federal de Deputados e Senado Federal, então os senadores. Eles são o Poder Legislativo. Eles é que vão criar essas leis que vão alterar o Código de Trânsito Brasileiro. DETRAN não. Tá? O DETRAN só cumpre as leis. Então aqui está fora. Então, cabe ao DETRAN expedir a Carteira Nacional de Habilitação? Sim, é o DETRAN quem vai emitir a sua habilitação para te entregar. É o DETRAN, o órgão executivo de trânsito do Estado. Então, vai ser essa a resposta, certamente, né? Estabelecer os modelos das placas de veículos? Não. Estabelecer modelo de placa é por meio de resolução. E resolução, quem publica é o Conselho Nacional de Trânsito. Tudo que referir a norma ou lei só cabe em âmbito federal. Não existe norma e lei estadual, tá, gente? Tá bom? Perceba que o DETRAN é um órgão do Estado. Como é que pode o DETRAN do Estado de Minas Gerais, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de São Paulo, por exemplo, estabelecer os modelos de placas que vão ser utilizados no Brasil inteiro? Não faz sentido, né? O máximo que poderia seria o DETRAN de Minas estabelecer os modelos das placas daqui de Minas Gerais. Mas se isso acontecesse, cada estado ia ter placa num modelo diferente e ia virar uma bagunça. Então não tem como, tem que ser nacional. Os modelos de placa elas têm regulamentação nacional. E nacional, meu amigo, não pode ser órgão do Estado. Tá? Então, sem chance. Regulamentar o serviço de veículos. Nem falou que tipo de serviço, né? Também não. Essa regulamentação tem que ser que valha para o Brasil inteiro. Não tem como regulamentar só dentro do Estado. Está fora. Letra B de bola, a resposta. Questão sobre processo de habilitação. Marque a falsa. Cuidado para não marcar a verdadeira, hein? Para ser um condutor de veículos de transporte escolares, o motorista precisa ser habilitado pelo menos na categoria D? Sim. Se ele tiver D ou E, serve. Tem que ser pelo menos na categoria D. Então essa é verdadeira, eu estou procurando a falsa. Ter idade superior a 21 anos? Sim, até porque para ele tirar a carteira D e E, ele tem que ter 21 anos. Não tem como ele conseguir essas categorias aqui antes dos 21, né? Verdadeiro. Ser aprovado em curso especializado? Sim, ele tem que fazer o curso de transporte escolar. Só pode ser a letra D, né? Vou até marcar lá antes, vamos lá. Não ter cometido infrações nos últimos 12 meses. Veja bem, ele pode ter cometido infrações. Ele pode ter infrações leves, médias, graves, até gravíssimas. Se for uma só, ainda passa.
ele só não pode cometer mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Essa é a restrição, tá? Então, ele pode ter infrações, sim. Aí que fala que não pode ter cometido infrações. Está errada, tá? Essa é falsa. Está aqui pedindo a falsa. Letra D de dado a resposta. Questão sobre processo de habilitação. Aí campozinho aqui, né? Uma área, um espaço para ser preenchido com alguma coisa aqui. São órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para decisões do... Isso aqui foi copiado do Código de Trânsito Brasileiro. Isso é quando o examinador não tem competência para elaborar uma questão decente, ele vai lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tira 2 palavras aqui de dentro do enunciado e joga ela aqui dentro. Aí o que, é que a gente tem que observar? Perceba que toda alternativa tem 2 palavras. Ó, tem 1, 2. 2 palavras não, é 2 termos, porque aqui, por exemplo, são 2 palavras, mas é um termo só. 2. Ela é sempre separada por ponto e vírgula, tá? Onde existe a separação ponto e vírgula, tem uma, depois tem outra. Uma, depois outra. Uma, depois outra. Ponto e vírgula, uma, depois outra. E aí a gente vai ler tentando encaixar isso aqui lá dentro. Ó. Se eu colocar que a resposta é a letra A, eu vou concordar que Jari cabe aqui e que Cetran cabe aqui. Aí ficaria assim, as Jari são órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões. Eu já sei que não é. Jari não estuda nada, não oferece sugestão de nada. Jari é órgão julgador. Julgador. Beleza? Ele julga os recursos de multa dos motoristas. Então, essa aqui não cabe. A letra B fala as câmaras temáticas são órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para decisões do Conselho Nacional de Trânsito. Exatamente isso. Órgãos técnicos integrados por especialistas são as câmaras temáticas, tá, gente? Guarde isso. Quando o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, vai publicar alguma norma, por exemplo, você está tirando carteira de habilitação, existe uma norma, é a Resolução 789 de 2022 do CONTRAN. O CONTRAN publicou essa resolução. Se você procurar na internet, você vai achar ela. Lá tem todas as regras de como é que funciona o seu processo de habilitação. Mas como é que o CONTRAN conseguiu pensar em todas aquelas regras? Ele não pensou, ele só decidiu, ele tomou a decisão e publicou. Quem pensou, quem estudou, foram esses órgãos técnicos aqui, ó, composto por especialistas. Chama-se câmaras temáticas. A câmara temática que criou essa resolução aqui é a câmara temática de educação. Tem também a de fiscalização, que é de esforço legal. Tem também a de engenharia. Tem 5 ou 6, se eu não me engano, são várias. E cada uma delas tem 20 a 30 especialistas ali dentro. E eles são nomeados a cada 2 anos. São grupos de pessoas especialistas mesmo. Eu poderia ser um, se fosse o caso, de ser convidado. Então, sendo convidado, eu vou lá para dentro daquele grupo e a gente periodicamente se encontra, estuda, olha aqui, ó, estuda a respeito de um determinado assunto, para então oferecer sugestões para o CONTRAN decidir o que ele vai publicar nessas resoluções aqui. Então, a resposta é a letra B de bola, tá? Órgão técnico, composto por especialistas. São as câmaras temáticas. E elas estão vinculadas ao CONTRAN. É o CONTRAN quem cria essas câmaras temáticas para fazer esses estudos e oferecer sugestões para ele. Beleza? Guardou aí, né? Processo de habilitação. Não haverá cobrança do SPVAT quando o veículo... SPVAT é o antigo DPVAT, que é o seguro obrigatório. Seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Chamava DPVAT e agora mudou para SPVAT. É a mesma coisa, tá? Não haverá cobrança do seguro obrigatório o veículo que for novo e possuir airbag. Para começar, todo automóvel hoje em dia é obrigado a ter airbag. Então ele é novo e tem airbag, ele não vai pagar o SPVAT? Claro que vai, né, gente? Então esse aqui está fora. Quando for roubado,
roubaram o meu veículo. Você já pensou ter que ficar pagando seguro para o veículo roubado para favorecer o ladrão lá? Aí não faz sentido, né? Ou então quando esse veículo deixar de circular por perda total. Aconteceu um sinistro, não tem mais recuperação esse veículo, virou sucata. Eu vou ficar pagando seguro obrigatório de sucata, veículo nem circula mais? Também não faz sentido. Então, realmente, nesse caso aqui, não haverá cobrança do SPVAT. Quando o veículo fica na oficina por mais de 15 dias, quem dera, hein? Tem veículo que está há meses e está pagando SPVAT, tem que pagar. Quando o proprietário apresentar estado de pobreza, quem dera, hein? Se a gente pobre não precisasse de pagar, tem que pagar, tá mesmo sendo pobre. Todo veículo automotor tem que pagar. Então, a letra B de bola, se o veículo for roubado, ou então ele não circular mais, perdeu perda total, virou sucata, aí não vai pagar o seguro obrigatório, porque não faz sentido mesmo. Questão sobre processo de habilitação. Quem deve pagar o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito? Todos os proprietários de veículos com mais de 15 anos? Olha, todos os proprietários de veículos, sim. Com mais de 15 anos, não necessariamente, porque tem veículos que têm menos de 15 anos, veículos novos, e tem que pagar, né? Então, aqui não faz muito sentido, não. Todas as pessoas, sendo ou não proprietário de veículos, não, está errado. Só tem que pagar quem tem veículo, né? Isso aqui é um seguro obrigatório para veículos automotores. Todos os proprietários de veículos automotores, opa, aqui sim, ó. Todos os proprietários de veículos automotores. O veículo tem um motor que impulsiona ele, tem que pagar o SPVAT, o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Essa é a resposta. Somente os proprietários de 2 ou mais veículos, somente é uma casca de banana. Quem estuda comigo aprendeu que casca de banana, quando ela aparece na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Nesse caso ela é falsa, já eliminei, confirmando então a resposta à letra C. Questão sobre processo de habilitação, e ela diz o seguinte: sobre o não pagamento do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, pode-se afirmar que o veículo não será licenciado. Realmente, se você não pagar o SPVAT, se você está estranhando escrito aqui SPVAT, gente, é porque o nome disso até pouco tempo era DPVAT. Mudou, tá? Agora é SPVAT. É o seguro obrigatório do veículo. Seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito. Se não pagar o SPVAT, o veículo não será licenciado. Então, isso aqui é verdade. Pode ser essa a resposta. O proprietário não terá direito à indenização em caso de sinistro. De fato, se o proprietário não pagou o seguro e envolveu no sinistro, bateu num poste lá, arrebentou a cara, ele não vai receber. O proprietário não recebe. Se for outra vítima, vamos supor que esse camarada aqui, esse proprietário, não pagou o SPVAT. E aí ele bateu no muro de uma casa, quebrou, arrebentou a cara todinha, e o muro caiu em cima de uma pessoa lá dentro, machucou essa pessoa. Essa pessoa lá dentro vai receber o seguro DPVAT. Professor, mas como assim? O proprietário não pagou? Tudo bem, mas a vítima que estava lá dentro tem nada a ver com isso. Ele próprio, o proprietário, não vai receber porque ele tem a ver com isso, ele não pagou, né? Agora, a vítima que está lá dentro do muro, lá, não tem nada a ver com isso. Ela vai receber, o seguro vai pagar ela, tá bom? Então, ó, o proprietário não terá direito à indenização. Isso é verdade. Vamos colocar o Vzinho que é verdade, verdade. Eu estou procurando, pode-se afirmar que, então tem duas respostas? Tem duas respostas, tem que ser todas aqui, ó. Opa! Todas as respostas acima. Quando aparece esse todas aqui, meu amigo, é 80% de chance dessa ser a resposta. 80%. Mas vamos ler a letra C aqui, ó. O proprietário responderá judicialmente pelas indenizações pagas às vítimas de sinistros causados por seus veículos. Se ele não pagou o seguro, a seguradora foi obrigada a indenizar aquela pessoa que estava lá atrás do muro, no exemplo que eu dei, o proprietário do veículo pode saber que a seguradora vai acionar a justiça depois para cobrar dele essa despesa de indenização aí, tá? Então, isso aqui também é verdade. A, B e C são verdade, todas são verdade. Letra D de dado a resposta. Questãozinha sobre processo de habilitação. E ela diz o seguinte: o veículo destinado à aprendizagem, que é o veículo da
autoescola, né? Autoescola. E também para fazer exame de direção veicular, ele deverá possuir duplo comando de freio, exatamente, do lado do carona ali, onde fica o instrutor ou o examinador, tem que ter um duplo comando de freio. Isso é verdade. Na letra B diz, ser licenciado para esse fim. Que fim? Aprendizagem. Sim, no documento do veículo tem que constar lá que a categoria dele é aprendizagem. Você não pode pegar qualquer veículo e ensinar a pessoa a dirigir. Tem que ser um veículo licenciado para aquele fim, um veículo de autoescola, efetivamente. Beleza? A única exceção, aliás, são duas exceções. É quando você vai tirar a carteira para ciclomotor, né, para ACC, aí você pode fazer um ciclomotor próprio, particular, a lei permite. Ou então quando é um PCD, uma PCD, né, pessoa com deficiência, então ela pode fazer também no veículo próprio, porque o veículo já tem as adaptações dela, tudo certinho. Tirando esses dois casos, meu amigo, você tem que fazer no veículo da autoescola, tem que ser licenciado para aquele fim, tá bom? Verdade. Ser identificado com faixa amarela de 20 centímetros de largura com os dizeres autoescola. Isso é verdade, nós sabemos que precisa. Todas acima estão corretas. Quando aparece esse todas aqui, é 80% de chance dessa ser a resposta. Só de cair o todas aqui, eu já estava 80% garantido que essa seria a resposta, mas eu vim analisando com vocês para ter certeza que a A, B e a C estão certas, todas estão certas, letra D de dado é a resposta.